Bar Talks, aqui mais uma vez, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Eu sou Marco de la Roche e na próxima hora vamos destilar muitas histórias. O Bar Talks, uma realização do portal Mixology News, é o primeiro podcast brasileiro pensado exclusivamente para todos os amantes de bar, coquetelaria e boas bebidas deste mundão que ainda não escureceu de vez. Mais do que isso, é a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Cada episódio do Bar Talks trará sempre um convidado para uma entrevista especial, além de todas as novidades que estão rolando no mundo da coquetelaria e que você não pode perder. Para quem não me conhece, eu sou Marco de la Roche, editor do Mixology News, consultor de bar pela Drink Lab e criador do curso Consultoria e Gestão de Bar. E você é meu convidado para essa próxima hora etílica. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês um pouco da história desse neto de baianos que eu aprendi a gostar com o tempo, sem motivo e sem pressa. Responsável pelo portal O Bar Virtual, consultor do portfólio da Casa Flora e o atual campeão da Patron Perfectionist 2018. Este senhor, à minha frente, Rodolfo Bob. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Marco. É um prazer enorme ter você aqui. A gente vai bater um papo bem legal. Boa. Sempre regado a um bom herês, a conversa flui bem. Aqui eu já estou bem preparado, então gostou, vou dar um gole. Né? Gostosinho? Agora eu vou pedir para vocês um instante da sua atenção para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ice. Que nunca nos falte a simpatia de Dale DeGroff, ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre todos nós para sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim barman. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Como é que você tá? Melhor agora, na sua presença aqui, bem acompanhado. É uma honra tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai agora fazer um giro das notícias da semana, falar o que está acontecendo de novidade, o que aconteceu nessa semana e o que vai acontecer na semana que vem também. Boa. Vamos lá? Boa. Vamos lá. Então, parece que o Moscow Mule vai demorar para sair de moda. Mas tá na moda de novo? De novo. Não é o Moscow Mule ou é o Brazilian Moscow Mule? O Moscow Mule, que é o Brazilian Moscow Mule, que ninguém sabe qual é o outro, que não seja o Brazilian Moscow Mule. Ah, então a nova versão do Moscow Mule está em moda. Porque o outro ele nunca entrou em moda. Você já percebeu isso? Muito, ninguém nem sabe que ele existe, né? É um dos fatos mais curiosos, acho que, da coquetelaria brasileira. O Moscow Mule, ele é tão relevante, o verdadeiro, sim, o Moscow claro. Mule, ele é tão relevante que nem o Grasshopper. Que é outro coquetel que quem conhece. Ninguém Talvez sabe. você que é velho, como eu. Barracuda, já tomou? Barracuda eu não lembro qual é. Então, é isso. Já me foge da memória. Mas acontece que vai inaugurar essa semana o Muleria? Tá sabendo? Muleria, olha, depois da onda da brigadeiria, ginteria, que tem um nome interessante. A gente tem aí Temos agora a muleria. 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 Que é um bar do grupo DRK, que já lançou Olívio, lançou Fortunato, lançou Cauli. Claro, do nosso grande amigo João. Nosso amigo João Varzi, que escalou bem o time dele, né? O João não dá ponto sem nó. Marquinhos Félix, Silas Rocha, o Wagner tá com eles. Wagner, claro. Wagner Lima. Tem uma equipe boa lá, hein? Seleção, né? E aí eles vão inaugurar na Vila Madalena, em São Paulo, o Mule, que é uma casa especializada em Moscow Mule, versão Mule, uma carta com 15 receitas, e que é assinada pelo Silas, pelo João e pelo Wagner. Todas as releituras?
Não, eles têm 5 variações reconhecíveis e 10 receitas que eles criaram para casa. Que bacana. E o Wagner, que está no Cauli hoje e já esteve no Riviera também por um bom tempo, ele vai estar à frente aí nessa nova casa do grupo. Eu acho muito legal essa brincadeira que esse grupo faz com os coquetéis. Eu acho que da minha opinião, além de popularizar, eles conseguem um contato direto com aquele consumidor que não tem pretensão nenhuma em ser um coquetel geek, né? É muito bacana, óbvio, né? A gente gosta da profundidade complexa dos coquetéis, mas é tão gostoso beber e se divertir. É isso que eu acho mais legal. Todos os meus amigos que participam desses projetos, dificilmente você vai me ver num bar desse. Mas é muito chato quando você só tem uma história sendo contada. Exato. Então você tem hoje os coquetéis de evento que devem ser super bem feitos. Os coquetéis de balada que devem ser super bem feitos. Coquetel de bar de 6 lugares que deve ser super bem feito. E uma carta e coquetéis de bares de coquetelaria também, que servem uma parte da sociedade que não tá afim de tomar um Hank Pank. Te diria até que é uma parte que... É gigante. Exato. Né? Tem um valor muito grande em relação ao comercial, que é o que fecha a conta no final do mês, no final do ano e no final do próximo ano. Sim. Que é o volume. Sim, sim. Eu acho fundamental então, a gente entender que isso é importante demais, né? Tem uma geração aí que tá largando a mão de tomar caipirosca e uma parte de gin tônica, né? Pra tomar coquetel. Claro. Estão sendo esquentados pros próximos bares. Claro, né? claro. Então acho que isso é muito legal. Então sucesso aí pra vocês e vida que segue. Opa, conta com a gente. Conta com a gente. Eu quero tomar um Moscow Mule de... Eu fiquei sabendo que vai ter um de chocolate, vai ter um de... Eu não duvido de nada. Quando junta essas cabeças, aí saem umas coisas... Demais. Incríveis. Eu vou lá também, com certeza. Então, olha só o que vai ter também essa semana. Dia 13 de setembro, a gente vai ter um podcast novo. Sabia? Mais um podcast? Sabia? Mas é um podcast que você nunca ouviu falar. Um podcast de cachaça. Você já ouviu falar? Podcast de cachaça? Então. Como que funciona um podcast de cachaça? Conta pra mim. Você bota pra gravar e vai tomando. Olha que legal, cara. Isso dá um bom papo, não? Pô. Os melhores papos foram regados a... álcool. Cachaça, principalmente. Então, o site Mapa da Cachaça, que é capitaneado pelo Felipe Januzzi, grande especialista aí em cachaças, vai lançar... Bom contador de histórias. Bom contador e um lorde. Eu também, né, já tô na fase de ser um papai. Sim, eu sei que ele é um bom pai. O pessoal chamava ele de Gin Daddy. Ele vai lançar o podcast do Mapa da Cachaça, que vai ser no dia 13 de setembro, em homenagem a Dia Nacional da Cachaça. A data mais propícia impossível, né? Muito legal, cara. Eu acho, é provável que a gente veja aí alguns podcasts de bebidas, de coquetelaria sendo lançados. Sejam muito bem-vindos. Claro. Eu acho que a gente tem um buraco de informação para preencher nessa nossa comunidade de profissionais que, cara, vamos todo mundo junto. Isso eu acho que é o ponto mais interessante da nossa história atual, que depois de muito falatório, eu tenho visto a iniciativa geral querer caminhar junto. E ocupar esses lugares, né? Literalmente ocupar um lugar de fala é fazer um podcast. Exatamente. É um espaço enorme. Ninguém é obrigado a ter apreço pela literatura. Seria bom que todos fossem. Sim. Mas eu acho o podcast, até como alguém como você gosta muito de falar e de educar e de trocar e compartilhar, muito acessível para aquele cara que não está afim de ler um texto. Exato. Enfim. E ainda tem o bônus, né, de que pelo podcast as pessoas podem ouvir a sua voz. Olha que maravilha. Aveludada, né, que é uma vantagem. Você gosta da minha voz? Acho incrível. Eu também gosto da sua. Bom, então vamos seguir, né, com esse papo aqui. O Copacabana Palace, aquele lugar incrível, luxuoso, maravilhoso, está com carta nova de drinks. Eu tenho uma novidade que talvez você também nem saiba, mas vamos lá. Vai você primeiro. Então vai você daí que eu vou Mostra a sua que eu mostro a minha. Então tá bom. Chefe de bar Plínio Silva, ex-Subiastor,
do Rio de Janeiro. Sim. Está à frente dos bares do hotel e lançará a sua primeira carta. É possível que ele já tenha lançado essa semana. Pro Copacabana. Então eu acho que vai ser no Pérgola, Sim. que é um restaurante incrível lá. Não tem como a gente ter um restaurante, um hotel do peso do Copacabana Palace se a gente não ter uma excelência em coquetelaria. Claro. E o Copacabana já tentou algumas vezes fazer um processo ali. Já teve nomes como Paulo Freitas, Sim. já teve Rafael Pisante, Sim. Jéssica Sanches. Sim. Grandes nomes. O grande desafio para mim, não sei o que você acha, é conseguir fazer com que um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro possa atender a população do Rio de Janeiro. Eu acho que essa até é uma pauta que daqui a pouco o nosso colega Diogro também traz bastante, mas é uma preocupação que deve ser geral, né? Existe... Não posso falar especificamente sobre o Copacabana, porque não conheço tão bem Rio de Janeiro. Nunca se hospedou lá? Não. Eu tentei reservar a suíte presidencial, mas ela estava ocupada, o Obama estava lá na minha vez. Aí eu, enfim, acabei indo para Yankees. Os Yankees são problemáticos. Eu acabei ficando do lado ali mesmo, na casa de um primo, do tio meu, do meu cunhado. No Morro do Chapéu, ali no Leme. Isso. Mas não espalha, que senão vão saber onde eu tô. Mas enfim, eu acho que desmistificar um pouco o acesso é algo que a gente tem visto na coquetelaria. Eu tô com 19 anos de bar, você deve ter algo também em torno disso. E criar acessibilidade, porque o próprio bartender possa reconhecer o trabalho do outro, se sentir bem, entrar. Uhum. O Zulu sempre me conta da primeira experiência que ele teve em Londres com o World Class, que ele chegou no Savoy e as pessoas olharam para ele e receberam muito bem. Né? Eu acho que a gente ainda tem muito traço, muita herança do racismo elitista, não só racismo racial, impregnado em estabelecimentos de elite e afasta um pouco a acessibilidade. Quando, na verdade, um coquetel de 30, 40 reais é viável para qualquer um. Sim. E falando de coisa boa, a novidade sobre o Copacabana Palace é que na terça-feira da semana que vem, esse que vos fala, ao lado de Zulu e Plínio, estaremos todos lá fazendo um guest bartender no Rio de Janeiro. Vai ficar hospedado. A gente reservou ali o primeiro andar, que foi o mesmo lugar onde ficou... A mesa 43, né? Isso. Você já ficou lá também, né? Eu frequento sempre. Eu sei. É da sua estirpe. Estaremos lá fazendo um guest bartender para celebrar essa virada do Plínio Silva, lançando uma carta com inspiração brasileira, muito com legal. Toques brasileiros, etc. Ele tem uma receita lá... Vai falar que foi você que fez. Da carta nova, que eu fiquei muito... Achei que vai dar muito certo. Pronto. Que é um Bellini de caju. Bellini de caju é fenomenal. Eu nunca tomei, não sei se eu já vi em algum outro lugar. Eu tenho a impressão que eu já vi em algum bar, alguma coisa nesse estilo, mas é inteligente, né? Exatamente. Não interessa se foi criado hoje por mim, agora. Sim, claro. Colocar no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Uma apresentação bacana. Muito mais legal que um Bellini tradicional. Caju é vida, caju é gostoso demais. Exatamente. O experiente bartender Marcelo Serrano, aka o Espumado, vai voltar à barra. Sabia dessa? Essa eu sabia. Após 2 anos em consultoria e à frente do time de mixologistas da Monan, o Serrano vai abrir o seu primeiro bar, Venuto, de Benvenuto. Muito bom. Que vai ser no bairro dos Jardins, em São Paulo. E pode ter certeza que vai ter moscomilho lá, porque ele que inventou essa moda toda, né? Sim. Então, pode ter certeza que vai ter. Então, boa sorte aí pro Serrano. Estaremos lá conferindo também. Com Temos certeza. saudades do Serrano no bar. Sem dúvida nenhuma, nos últimos quase 20 anos, vamos colocar 15 aí, ele é da safra de bartenders mais importantes e que mais fez pela coquetelaria, direto ou indiretamente. Ele ele tem uma eficiência violenta, eu acho, assim. Vamos ver se eu lembro disso aqui. A gente começou... Quando ele voltou para o Brasil, ele abriu o East. Exato. Junto com o James e junto com uma consultoria de um bartender sul-africano. Eu acho que aí, para mim, foi quando deu uma nova cara na coquetelaria. Um bar que nasceu para ter uma carta de coquetéis e com uma consultoria de um gringo que veio com uma outra mentalidade. Claro. E com o Serrano, com o James Guimarães, que hoje está na Pernod Ricard lá no interior de São Paulo. E aí o Serrano entrou com um coquetel
que... me deu um branco agora. Depois ele foi pro Buda e lançou o Wasabi Martini. Eu já lembro dele na época de Buda Bar. Do whisky eu já não me recordo. O whisky foi um nó mesmo, porque a gente tinha um modo operante na coquetelaria. E aí o whisky falou, vamos para um outro caminho. E aí depois a gente tem o Serrano indo pro Mini. Sim. Que ele lançou lá mais uma novidade, que foram os envelhecidos. Claro. E depois ele foi pro Brasserie e resolveu... Não são os envelhecidos, né? Lá ele também já trabalhava a espuma. No Mini? Já no Mini ele já trabalhava a espuma. Eu acho que o grande sucesso do Moscow Mule com espuma, com certeza, foi no Brasserie des Arts. Exato. Em relação a volume. Exato. Mas como inovação, ele teve algumas inovações interessantes, que foi o Fancy, de usar pó de ouro no minibar, você recorda disso? Sim. Os envelhecidos, que era algo que já estava acontecendo, principalmente na cena de Londres. Sim, sim. Que ele veio bem atualizado. Sim. E esse clamor da espuma, que é uma herança. 15 anos depois a gente estava surfando na onda do Ferran Adrià de 90 e tralalá. Não, então eu ia falar que era exatamente desse momento. Que é uma herança do que ficou de mais legal desse momento de gastronomia, mixologia molecular, e que ele pôde aplicar muito bem, no momento certo, na hora certa, complemento. Claro. Então, sucesso aí pro Venuto, pro Serrano. Um brinde ao Venuto. Um brinde. Então vamos brindar aqui. A gente Vamos nunca fez um aqui. brinde. Boa, saúde. Primeiro brinde do nosso podcast. Então atenção, você aí que está me ouvindo nesse momento, se você sabe de alguma novidade que vale a pena compartilhar, que você quer que a gente fale aqui em primeira mão, manda pra gente no Instagram, vai lá, Mixology News, manda um direct e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar aqui com vocês. Bom, Bob, quem diria, né, que eu vou poder dizer isso aí de boca cheia? Embaixador Rodolfo Bob, cara. Parece que o mundo dá voltas, não é? O mundo dá tanta volta que eu ainda não encontrei esse embaixador ainda que você proclama. Você me conta o que aconteceu na sua cabeça aí, que você resolveu entrar nessa empreitada de ir para a indústria, olhar o mercado de um outro ângulo e se desenvolver, se desempenhar, se descobrir nessa nova jornada aí. Nossa, como isso foi bonito, Marco. Agora eu tô emocionado. Eu não sabia que eu tinha feito tudo isso, cara. E aí você me fala assim, qual que era a sua opinião, ou ainda é, sobre mixologista e embaixadores antes e agora? Continua a mesma de sempre. Eu não sou embaixador, não nasci para ser embaixador. Embaixador para mim é o Tony. Por mais o Tony Harion, ele é o embaixador. Já tinha dito isso para você também, você zero perfil de embaixador de qualquer coisa, a não ser de você mesmo, das suas próprias ideias. Eu tenho o mesmo perfil, não dá. Não é, o embaixador, ele é um profissional que está além do que eu nasci para fazer. Ele primeiro é um lord, um gentleman, e por mais que eu consiga manter um treinamento de 40 minutos sendo a pessoa mais educada e sem posicionamentos pessoais, eu não sigo meu estilo de vida assim. Isso serve para outras pessoas, não para mim. Eu não sou embaixador de nada, a não ser das minhas próprias ideias. Continuo pensando assim. Eu, desde sempre, fui um cara que me preocupei em me apropriar de sensos culturais, sensos políticos, ideias de vida muito próprias, e eu acho que isso não cabe tanto para o embaixador. O embaixador, ele representa uma ideia que não é ele representa uma marca, ele vende um conceito, ele se molda a esse conceito, ele se molda a essa marca, e por isso ele deve ser embaixador de marca. Logo, não sou eu esse cara. Então eu posso concluir que você está criando uma nova ocupação para o embaixador, que é um embaixador que não necessariamente... É embaixador? Eu sou embaixador... Defende... Eu sou embaixador para meus amigos que gostam de me chamar de embaixador para me irritar, né? Eu adoro, cara. Eu sei. Eu tenho os seus dados guardados. Então, é isso. E se você for pensar, quando a gente começou aí, sei lá quantos anos que você disse, a gente não tinha essa figura, né? Tinha essa figura. A gente tinha... 18 anos atrás? Sim, tinha o Bertone. O Bertone já era embaixador de Jack Daniels. Ele, na minha memória puxando, ele foi o primeiro embaixador de Jack Daniels. É verdade. O que a gente tem nesses últimos... Já 18 anos, tá certo. 18, 19 anos, aí que seja. O que a gente tem é uma evolução do que é ser embaixador, né? Uma das coisas que eu descobri na indústria, que é muito relevante para entender o embaixador, que erroneamente às vezes é disseminado a ideia que o embaixador é o cara que está sorridente
e tomando drinks e viajando o mundo, quando na verdade ele é responsável também por fomentar vendas, né? Eu caguei muito pra isso há muito tempo atrás, cara. Cara, Porque eu já saí do bar porque fala assim, você tem que servir o coquetel sorrindo. Aí eu falei, então eu vou cair fora disso. Eu não tô afim. Aí o dia que falar assim, você tem que sorrir no... Eu falei, eu nunca fui flare bartender porque eu nunca admiti ser obrigado a fazer flare, porque, enfim, não cabia pra mim. Mas eu gostava de fazer flare, eu jogava garrafa. E quando eu tava afim de jogar garrafa no bar ou no evento, eu jogava garrafa no bar ou no evento. Mas quando eu tava afim, eu não queria fazer. Logo, fazia menos eventos que outras pessoas. Meu corpo, minhas regras. Exato, né? Isso não quer dizer que não possa ser seu. Gente, eu vou pedir licença pra vocês aqui, que a gente volta já. Ele ficou... Enfim, gente, eu não posso falar. Mas, enfim, eu sempre tive muita pretensão de ter meu próprio controle do que eu quero fazer ou deixar de fazer. E anos atrás eu vi a oportunidade de estudar para alcançar o que eu gostaria de alcançar. E de maneira curiosa, muitos anos atrás, enquanto outros colegas resolveram investir no corpo, ficando como o nosso amigo Thiago Pereira mostrou bem a diferença entre o bartender e mixologista. Poxa. Tá lá no meu Instagram, pode olhar no history. Isso aí... Eu acho que aquilo é icônico. Isso não passa de uma verdade contada na hora errada. Mas é muito bom, né? É sempre assim. Mas enfim, ilustrando funciona, falando não dá pra descrever. Eu fui para um outro caminho, eu fui estudar um pouco de gastronomia, eu fui tentar entender o serviço de hospitalidade. Me inspirei num grande colega que é o Márcio Silva, me inspirei muito nele. Eu, quando herdei o bar atual, você estava no mesmo momento de criar o Mixology News. E eu acho que a gente estava à frente do mercado, né? A gente já estava pensando, talvez, que quando a gente ficasse velho, o joelho doesse, e a gente tivesse mixologista, gordo, pesado, a gente já tivesse que ter outras ofertas que não eram necessariamente jogar garrafa, sorrir no bar e, enfim, ser o embaixador do evento ali. Sim. E, enfim, o que eu tenho visto mesmo, de maneira geral, é uma evolução de mercado. Eu acho que... Acredito que é isso. Eu sinto que o mercado, ele cresceu, ele expandiu lateralmente a ponto de você precisar preencher novas funções. Exato. Que ou elas vêm da indústria e preenchem, ou elas vêm da comunidade de bartenders e preenchem. Mas não dá pra ficar vazio aquilo. Então, como a gente vai chamar isso, eu não sei. Exato. Mas esses cargos existem, são necessários para que a gente desenvolva, continue evoluindo na coquetelaria em todo o país. Muito bem. Então, agora eu queria saber... Você... Aí, olha só que coisa. O primeiro susto meu foi quando eu bati o olho e falei, o Rodolfo Bob vai disputar um campeonato. Foi o primeiro, né? Sim, claro. Que foi o Perfectionist da Patron ano passado. Eu, enquanto, talvez, defensor das minhas próprias ideias, através do meu próprio blog, através do meu próprio posicionamento, através da minha corrida quase solitária em educar e tentar fazer com que o mercado mudasse, eu defendia minhas ideias. Quando eu assumi uma barra, um balcão, para mim foi muito prático mudar a chave. Funciona da seguinte maneira. Eu represento uma marca, a marca naquele momento era o Achado Bar. O Achado Bar contava com um chefe de cozinha, ou conta ainda hoje na verdade, que é o Joaquim Corper. A proposta era fazer algo diferente e dentro da proposta comercial existia um filão que era marketing e mídia. O fato de eu ter entrado no primeiro campeonato, que não foi o Perfeccionista, foi o campeonato Jack Daniels, não foi uma opção pessoal no sentido de quero ganhar um campeonato, mas foi uma opção profissional. Faz sentido nesse momento, essa é a hora de eu estar na barra, mostrando meu trabalho sim, conversando com o jornalista sim, usando do que eu sei fazer como marketing, mídia social, porque é isso que gera venda. Esse é o novo mercado de bar. Eu não podia estar fora disso. Sim. E foi isso que me levou pro Perfeccionista. Agora, o que me surpreendeu no Perfeccionista foi eu ter tido a oportunidade de ganhar o Perfeccionista. Isso eu não esperava. Não esperava mesmo. É muita sinceridade, né? Mas é verdade. Depois me mostraram o vídeo de quando as pessoas dizem que eu ganhei o Perfeccionista e eu parado, olhando, abraçado com o Renan Tarantino, que pra mim era o campeão da noite. E eu... Tá, quem ganhou? Os caras, você ganhou. Não fui eu que ganhei. Talvez tenha sido eu. O Renan é casca grossa também. O cara é incrível, eu adoro ele. E aí as inscrições desse ano estão abertas já, né? As inscrições estão abertas, elas seguem até o dia 16 de setembro. Vale muito a pena.
Eu até brinquei no meeting e falei, se eu ganhei, qualquer um pode ganhar. Não tem protecionismo de fato. Você pode ter contrato com outras marcas, outras indústrias no seu bar, sem problema nenhum. Se você não tiver patrão no seu bar, é estranho, porque é um bom destilado, deveria estar. É verdade. Mas é aberto. Desde que você esteja trabalhando num bar, você pode se inscrever. A ideia é que você crie um conceito bacana sobre o coquetel, consiga fazer um posicionamento bacana das suas ideias, uma síntese, né, de ideias, início, meio e fim, e faça um coquetel excelente, que é o que acho que é o que a gente realmente almeja. Como que foi a sua trajetória desde quando você falou vou entrar até você conquistar o campeonato? Assim, tipo, você teve que criar o coquetel, Sim. Criar um conceito, se inscrever, como é que foi? Tem uma coisa que é curiosa, assim. Eu lembro que teve um dia que eu tive a oportunidade de te atender lá na minha barra, né? Você tomou alguns coquetéis. Eu até achei curioso, que você sempre é uma pessoa comedida. E aquele dia tomou até mais de 3 coquetéis. Eu falei, olha, mas foi... não é que ele realmente está gostando dos meus drinks? Ficamos ali... Foi bom esse dia. A gente ficou batendo um papo e tal. E uma coisa que eu discuti muito com o Zulu já, na época que eu trabalhava com ele, treinando world class, etc., às vezes falta, acho que muito pro bartender, a consciência de perpetuar um estilo, de perpetuar talvez um clássico que nem o Moscow Mule do Serrano. E eu nunca me preocupei, e quando eu voltei pro bar, minha preocupação não era criar 10 coquetéis todos os dias. O que eu queria era uma assinatura, um estilo. E para a Carta do Achado, minha pesquisa foi em cima de antropologia, geografia, visão gastronômica. Eu tinha um coquetel chamado Chocolate Manhattan, que era um coquetel que chocava pelo nome. As pessoas iam experimentar o Chocolate Manhattan achando que ele era doce, que tinha gordura, e na verdade era cacau. Era uma maneira diferente de pensar chocolate. E quando eu fui fazer meu coquetel para o patrão perfeccionista, eu falei, bom, já que é um coquetel aberto, já que eu posso fazer um coquetel e postar na minha mídia social, eu vou fazer a mais. Eu vou fazer desse campeonato um trampolim para o meu trabalho, para vender mais coquetéis. E até espelhando o que o Bacardi Legacy pedia, que o patrão nunca pediu e continua não pedindo, eu pensei, por que não? Por que eu não assumo a responsabilidade de ser embaixador das minhas próprias ideias, do meu próprio coquetel? De maneira muito feliz, o Thales Hideki, que é da Shots, mais outros amigos, estavam no momento de produzir o primeiro vídeo. E o primeiro vídeo nasceu com Ouro Latino, que é uma história sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito. E ficou muito legal o vídeo. Pô, obrigado. Ficou muito legal. Mais uma vez, agradecendo a galera da Shots que sempre acreditou, né? Sim. E a gente teve essa oportunidade de criar uma campanha de marketing para um campeonato que nunca pediu uma campanha de marketing. É aquela hora que você sai, você tem que preencher os pré-requisitos, você fala assim, não, deixa eu ganhar uns... Sim, claro. Umas passadas à frente aí disso aqui. Eu não sei se foram passadas à frente pelo seguinte motivo, não contou ponto nenhum. Mas quando eu pensava que eu estava correndo um campeonato porque eu precisava divulgar o meu trabalho e o meu bar, eu falei, bom, o trabalho que eu vou ter para me inscrever num campeonato e fazer uma receita que tenha a ver com o meu estilo de bar, e de novo, usando chocolate, usando geografia, gastronomia, por que eu não coloco uma lente de aumento nisso? E o investimento de tempo que eu já tive para entrar no campeonato que talvez não resulte em nada, eu não faça ser uma experiência positiva para mim e para o bar onde eu trabalho. E você cria um portfólio, né? Exato. E eu acho que assim, você cria também uma pegada de quem você é e como você faz. É isso. E aí a gente volta para o ponto de perpetuar um estilo de trabalho. Eu acho que meu estilo de trabalho, quando eu penso no profissionalismo, é tentar fazer a mais, né? Tentar fazer sempre a mais. E aí, que dica que você dá para os competidores que estão pensando em se inscrever? Fala dica... assim, onde foi que você viu pessoas errarem, que você errou, que você acha que as pessoas vão ganhar pontos? Concisão. Começa por aí. O bartender, de maneira geral, e aí é aquela história, né? O Bob crítico demais, mas... Não, enfim, que imagina que ninguém falou isso, não. Ninguém nunca falou isso. Até meme eu já ganhei, uma maravilha, eu me sinto lisonjeado. Mas enfim, uma grande dica que eu acho é conseguir transpor numa ideia concisa com início, meio e fim. Lembrar que a gente pode fazer um bom coquetel e nem sempre transmitir uma boa ideia, e para isso a gente pode contar com a ajuda das pessoas. Eu não nego e fico muito feliz de ter amigos próximos que podem me ajudar com um texto, que podem me ajudar com um vídeo, que podem me ajudar com algum ensinamento. Diminuir bastante o ego, né?
que nem tudo que a gente acredita que é bom. É importantíssimo o outro também achar bom. Sim, sim. E criar uma história que tenha um paralelo com o sabor do drink. Que seja real e não seja a velha conversa fiada do porque meu pai morreu em 1960 e ele tomava essa vodka que nem estava no Brasil na época e contar uma mentira. Eu gosto muito de uma frase do Tony. O bolo da vovó, né? Eu adoro uma frase do Tony que é assim: não seja picareta. Olha, você contar a verdade já é um bom caminho. E contar com as pessoas. Eu acho que esse é um bom caminho. Para o campeonato é isso. Ter uma história de início, meio e fim e uma receita que seja perfeccionista. O nome já diz, né? Para ser perfeccionista é pensar nos detalhes. Acho que é isso. Eu gosto dessa ideia porque, assim, não ganha um campeonato quem é raso, não é? Quem tá de passeio. Não, tem que ter comprometimento. É isso. Na vida, né? Tem que ter comprometimento na vida para não passar despercebido. Então tá bom, a data limite para se inscrever para o Patrão Perfectionista é 16 de setembro, é muito simples. A Mixology News é um parceiro da Patrão Perfectionist esse ano. Você tem uma série de dicas no site mixologynews.com.br. Você tem uma série de dicas também no barvirtual.com.br. É um esforço conjunto que é bem bacana a nível Brasil. E é isso. Pega as dicas, se inscreva no site, poste uma foto com um resumo do seu coquetel, a receita opcional, legal todos os ingredientes para as pessoas saberem do que se trata o seu drink, tentarem imaginar o sabor, e uma foto bacana. E basicamente é isso. Vai ter uma seleção, não sei se estou me estendendo, mas enfim, a seleção é feita fora do Brasil, por uma bancada X. 5 pessoas vão passar para essa grande final, e vamos ter 4 jurados, contando com um jurado internacional que não conhece nenhum dos bartenders daqui. De novo, Sim. É um campeonato muito, muito neutro. Sim, sim. Agora, você, bartender, que está me ouvindo, faz favor, não vai deixar pro dia 15 para você pensar na sua receita, cara. Isso é o básico do básico para você ter a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Porque 90% dos bartenders, infelizmente, deixam para a última semana. Sim. E aí, se você se prepara antes, a partir de agora, tá anotando? Anotou lá, mixologynews.com.br, barvirtual.com.br. Você vai lá, pega suas informações e não dorme sem se organizar. Porque aí você sai na frente. Facilita muito. A organização facilita muito para todo esse processo que eu chamo de novo mixologista ou novo bartender. A maneira profissional realmente de pensar nisso. Né? Então quer dizer que você já aceita o termo mixologista como algo real dentro do nosso mercado. Claro. E quem é o mixologista? Nenhuma. Aquele que se diz ser. E quem é o novo mixologista? Aquele que está preparado para ser. Eu gostei demais. Palmas para ele. Muito bem. Você comentou lá dos esforços do Mixology News e do Bar Virtual. E eu queria te perguntar exatamente sobre o Bar Virtual. Assim. Claro. Lá de onde eu estava remando com o Mixology, era tudo mato. Eu lembro disso. Onde você estava lá no seu lugar também era mato, bastante, né? Bastante. Como é que foi que nasceu? Conta para mim a trajetória do Bar Virtual e como é que a gente vai fazer para unir esse Brasilzão de bartender, que nem sabe que é bartender muitas das vezes, Sim. Através de informação, através de conectar essa comunidade. Legal. Bom, vamos lá. Como eu disse, enfim, trabalhei em diversas áreas, quando eu falo diversas áreas, dentro do serviço de bar. Tanto como bar, como bartender de evento, promotor de festa, trabalhei em rave, enfim, onde era a oportunidade profissional com o serviço de bebidas era o que me importava. Não estava preocupado tanto com o formato. Eu queria que realmente trabalhar no serviço de bebidas, era isso que eu queria. E em dado momento me fez e me fazia muito sentido dar aula. Eu tenho essa aptidão, como a gente nasce com isso, né? A gente gosta de conversar, gosta de contar causa. Falo que é a herança do meu avô, adora contar um caos. E nessa história, um bartender chamado Taz, na época, era um flare bartender, voltou de cruzeiro, era bartender de eventos, trabalhou na Flare Brasil, trabalhou na antiga Barones. E ele viu essa remada dos blogs surgindo, etc. O Bob Flare, que é a minha versão contraste,
né? Especialista em flare, mas que tem o mesmo apelido. Fazia muito flare, dava aulas de flare, eu estava preocupado em focar em cirurgia de bebidas destiladas. Os dois abriram sites, abriram blogs, né? Você abriu o Mixology News na época. E um tempo depois, um blog que era o Bar Virtual, que eu discordava de todo o conteúdo, tinha muito abuso da imagem sexualizada da bartender, da baruma, e eu discordava muito daquilo. Era um blog que era para ser um blog de diversão, engraçado, porque na cabeça dos caras, que é um período negro, que é o flare bartending, que é incrível, só que foi muito mal usado. Sim. Os caras queriam fazer piada, beber demais, ter uma postura machista, enfim, postando fotos de mulheres seminuas no bar, que eram coisas que eu não concordava. E me chamaram para escrever uma coluna mais séria. E nessa história aí de eu escrever uma coluna mais séria, o cara foi se afastando do bar, porque ele não tinha a essência do bartender no sentido de quero isso para a minha vida, estou, né? Não sou. Sim. E eu acabei ficando com o blog. E eu tinha muita necessidade de expor minhas ideias. E fui galgando pouco a pouco, escrevendo um pouco, tendo um feedback muito legal dos meus alunos. Isso era muito legal. Escrevia muito mal, legal. O pessoal da indústria falava, pô, mas falta pontuação, falta aquilo outro. Mas, gente, eu sou jornalista e literalmente foda-se. Exato. Não tô aqui para isso. Só quero expor uma ideia, né? Deveria ter feito podcast naquela época. Pô, teria errado menos. Teria dado menos trabalho. Não precisava de revisão. Puta, muito mais fácil, cara. Teria me poupado muitas noites de sono. Enfim. E foi crescendo. Mas olha só, é um aprendizado danado, né? Demais. Formou, demais. assim, eu pensando no Mixology, pensando no que você falou aqui, o quanto eu aprendi da vida. Demais. De português, de programação. Áreas que não são necessariamente de bar. Jornalismo, fazer uma pauta, sair para conversar com alguém com as perguntas prontas. Exato. Olha a quantidade, a proficiência que você precisa abrir o leque, as pessoas que você precisa conversar e as pessoas que começam a te ajudar nesse processo. Exato. A faculdade da vida, né? Exato, te amplia. E, em síntese, foi isso, o Bar Virtual. Foi muito da necessidade de transpor ideias que a gente percebia acontecendo. Sim. E que não conseguia chegar em ninguém. Sim. E foi desenvolvendo, um agregando, outro agregando. Como eu vi o Mixology News crescer também. A gente era Blogspot e vocês eram WordPress. Não, era Blogspot também. Você também era Blogspot? Era marcodelaroche.blogspot.com.br. Aí em 2011 virou Mixology News. Mas teve um período de WordPress, não teve? Vocês? Ele sempre foi WordPress. Né? Não, ele era blog até o migrar para WordPress com o Mixology News. É uma discussão que só faz sentido para nós dois também. Pra gente. Então, o que eu queria falar para você que está me ouvindo aí, acesse todos os sites que você pode encontrar da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua espanhola, japonesa, eslovaco, e aprenda a perceber a qualidade da informação que você recebe. A informação que é rasa, ela é para um público que não necessariamente é um bartender. Claro. Que precisa se formar. E que venham outros sites, que venham outros blogs, que a gente tenha pluralidade na informação. Mais do que isso. Porque senão a gente vai ficar reinando sozinho, falando para meia dúzia, e a gente não vai conseguir unificar o mercado. E mais do que isso, que cada um tem a sua característica própria, respeite a do próximo e que ande junto. Eu acho que hoje a gente tem no Brasil algo que é muito bacana. Eu com o Bar Virtual, a gente seguiu para outros caminhos de educação, etc. Eu vi o Mixology News crescer de uma forma incrível. Fiquei muito honrado e feliz de Force Guide chegar no Brasil. E são nomes de peso que fazem sim a mudança. Eu acho que as pessoas acessarem qualquer um dos 3 blogs, ou acessarem mesmo um texto da Ilinha Aleixo, que é mais gastronomia, sim. Ou, enfim, de qualquer pessoa. Clube do Barman também, que também é muito legal. É um trabalho mais institucional, é um trabalho focado na empresa, mas tem muito conteúdo bom. O próprio Rafael Mariatti. E é isso, é um conteúdo direcionado, Exato. É nítido, porque o Clube do Barman é uma plataforma para atender a Pernod Ricard. Perfeito. Agora, tem espaço para isso, e é importante que quem está lendo consiga identificar o que está lendo. Claro. Como está lendo, porque foi escrito aquilo daquela forma. Perfeito. Então a gente está aqui para realmente torcer para que a gente tenha diversas fontes de informação
e o mercado se regule, né? Claro. Meu Deus, eu falando dessas coisas nem acredito. Tem alguém que quer falar com você. É mesmo? Como você é tem isso? aqui um fone. Que maravilha. Essa é uma surpresa, não estava esperando mesmo. Então vamos ouvir aqui. Bom, meu nome é Stephanie Marinkovic, sou chefe de bar e uma das proprietárias do Espaço 13, sou de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês. Como que vocês consideram um processo de criação de receita autoral? Qual que é a base principal para vocês? Brigadão, grande abraço, parabéns pelo programa. Ela mandou esse recado para você. Escutar a Stephanie é quase estar no Faustão, né, naquele quadro. Vamos ver se o cara chora. Saca? Você sabe que eu não busquei ela de graça, não, eu né? sei o que você queria fazer, mas precisaria de mais álcool pra estar mais emotivo. Mas eu tô bastante. A Stephanie é um carinho grande, assim. É um diamante bruto que surgiu na vida e, toda vez que eu vejo o sucesso que ela tá fazendo hoje, eu já fico, cara, que legal ter encontrado ela em algum momento e ter participado de alguma forma. Naquele balcãozinho ali cara, balcão de nada. Aquilo é resiliência, de verdade. É querer ser bartender num lugar onde as pessoas queriam vender cerveja. Hoje ela é proprietária do lugar, saca? É uma puta história bonita. Convida a mina pra vir aqui, cara. Vai ter tempo. Mas vamos lá. A pergunta dela foi sobre criação de coquetéis, é isso? Como é que é seu processo criativo para criar coquetéis de assinatura? Eu não gosto da história de criar, né? Tipo, eu até brinco muito, falo que quem cria é minha avó que cria codorna, fulano que cria galinha. O que a gente faz é desenvolver receitas, né? Acho um pouco petulante, snob, criar uma receita. A coquetelaria está inventada, a gastronomia está inventada. A gente usa de técnicas para um fim comum. O que eu tento sempre perseguir eu tenho um senso que qual o objetivo? É para a marca? O que a marca quer? Vender? Quem faz? E vou fazendo perguntas simples sobre o que o coquetel precisa ser e faço. Minha preocupação maior como profissional é afastar o ego. A palavra criação para mim é terrível. Terrível, terrível. Acho que faz a gente fazer um desserviço pela coquetelaria. Criar. Criar o quê, cara? Tipo, tá feito. O que você faz é desenvolver técnica. O que você faz é aperfeiçoar a técnica. O que você faz é empregar conhecimento. E meu ponto é esse. Para quem por que qual o motivo desse coquetel existir? Qual a história que esse coquetel precisa contar? Para ser reproduzido, não é? É um coquetel, eu até brinco, um coquetel de boutique? É para um campeonato que é como se fosse um desfile de moda? É para criar uma tendência? Qual que é a razão dele existir? O coquetel não é meu. Sim. O coquetel é do mundo das ideias. Se é do mundo das ideias, não posso criar nada. Posso desenvolver só. Sim. Essa é a minha concepção. A saqueirinha é do mundo das ideias? Com certeza. E é uma ideia genial. Um dos motivos da gente estar aqui é por conta da saqueirinha. Fale mais sobre isso. Lógico. Se a gente lembrar que em 2000, quando a gente propunha uma bebida com menos álcool e morango, as pessoas sabiam o que era morango. As pessoas não tinham a mínima ideia do que era menos álcool, tampouco o que era saquê, que é uma bebida fermentada que as pessoas chamavam de pinga do Japão ou pinga do japonês. É um sabor leve, é um sabor fácil de consumir, e isso foi porta de entrada para muita gente consumir um coquetel como um Negroni hoje. E aí é que eu entro num ponto que, cara, para mim é lindo de se ver. Claro. 18, 15 anos atrás, a gente olhava para a primeira... Não, eu não quero fazer saqueirinha de morango, não me peçam. Então vocês já sabem que o pedido foi feito, né? Quando vocês encontrarem ele no bar, vocês já sabem muito bem por onde ir, né? O bullying é que vive entre nós. Hoje em dia, as novas gerações de consumidores de coquetel, elas estão vindo muito bem servidas. Concordo. Antigamente a gente servia a rodo, e eu participei disso na minha juventude, de Sex on the Beach, Pina Colada, Lagoa Azul, caipirinhas. Perfeito. Que poderiam chamar caipiroscas e saqueirinhas, mas eles chamavam de caipirinha porque nem isso a gente não estava preparado. Hoje as pessoas... Hoje, tive uma consultoria em Salvador, desculpa te cortar, mas é como essa onda acontece. Né? A gente é muito focado no Sudeste. Lá, a rosca, que são as caipifrutas diversas, Sim. ainda estão na moda. O gin tônica tá para acontecer ainda. Sim. Mas... essa... Eu costumo falar que o primeiro contato com o coquetel
é a figura que está indo num bar de evento, num bar de... Perfeito. Um bar de evento, onde você... Formatura, você casamento. Você não escolheu sair de casa para ir num bar, porque você nem sabe que aquilo existe. E aí Exato. você é convidado para ir comemorar em algum lugar a formatura de alguém ou o casamento de alguém, e você se depara com um bar. E onde se serviam essas catástrofes muito bem colocadas para a época, hoje a gente serve gin tônica, Aperol Spritz, Perfeito. Moscow Mule. Sim, perfeito, perfeito. E às vezes até entra ali umas modinhas, né? Tem um Bramble às vezes, você vê que tem bares se especializando em colocar a coquetelaria clássica dentro do bar de evento. Claro, eu já fiz casamento com Milk Punch, cara. Aí. Tipo, existe espaço pra tudo. E isso me leva a crer, pega na Claro, visão. claro. Pega a visão, muito bom. E isso me leva a crer que a gente vai ter uma geração daqui a alguns anos, 5 ou talvez 10, extremamente crítica. O que é excelente. O que é excelente. E como é que a gente faz com a educação de bartender? A educação de bartender é o mesmo processo de educação problemática da educação gastronômica no Brasil de serviço de hospitalidade. Você tem serviço de hospitalidade na região sudeste, já começa em todas as regiões litorâneas, a ter um problema de trabalho. Ainda hoje, apesar desse equívoco de que bartender é o campeão do Big Brother e vai virar artista da Globo e vai viajar ao mundo, a gente está começando a aprender que ser bartender é profissão. O que eu entendo é que à medida que o consumidor que tomava sua saqueirinha queira tomar uma saqueirinha melhor, ele vai começar a avaliar de maneira diferente. A saqueirinha vai deixar de ser a solução para não ter problema, para ser uma opção de quem gosta daquilo de fato. Exatamente. O que também não é problema. Exato. Não é problema nenhum. As coisas podem ser bem feitas ou mal feitas. O sabor é individual, se eu gosto ou não gosto. Sim. Dentro da profissão, hoje a gente continua vivendo um alvorecer, talvez, da disseminação da cultura. O seu próprio podcast é um dos meios que vai fazer com que o próprio bartender, que é responsável em educar e profissionalizar, consiga planejar a sua própria carreira atrás do bar, entender qual a importância de, sim, fazer uma saqueirinha de morango. É muito mais fácil você jogar pedra no leite condensado, na saqueirinha de morango, do que entender um bom uso de leite condensado como cultura popular, como eu já vi o próprio Rafael Mariatti fazendo, e de maneira louvável, aumentou um giro de venda dentro de uma rede onde ele trabalhava, porque o perfil de público era aquele, ou pensar numa churrascaria ou num bar popular e empregar de maneira correta uma caipirinha bem feita. Sim. Isso é profissionalização da área. Sim. Então, o que eu penso é isso. Eu acho que a gente ainda está caminhando e que cada investida que a gente dá de disseminar, de abrir uma área de discussão, é o que vai trazer essa transição. O que eu imagino é isso. E aí, aproveitando a deixa que você deu, claro, eu vou falar de novo aqui no ouvido dos nossos queridos assinantes, porque se você não é um assinante, você já pode assinar o nosso podcast. Perfeito. O Bob deu uma dica aqui, que é o seguinte: a gente precisa pulverizar a informação. Exato. Então faz gentileza. Compartilha isso com o teu barbeque, com o garçom do teu restaurante, com amigos que você sai na balada e vai tomar um drink, porque o podcast ele não é só ouvido por quem trabalha em bar, né? Então compartilha para que a gente possa fazer esse movimento mais rápido. Claro. Então eu agradeço. Ao invés de reclamar do seu patrão, talvez municie o seu patrão para entender um pouco do nosso lado, que é a cultura de coquetelaria. Exato. Para ele entender o valor do investimento. E a gente precisa cada vez mais criar ferramentas que contem a história da coquetelaria, do bartender, que a gente possa se entender como uma comunidade, como uma profissão. Perfeito. Porque eu sinto que assim, é muito fácil a gente... Eu acho que o bartender, ele é uma mão de obra. Isso não pensando na nossa bolha que a gente vive aqui de grandes bares de coquetéis, graças a Deus temos essa oportunidade. Mas o bartender no Brasil, de fato, ele é uma mão de obra barata, tal qual um chapeiro. Se você considera que um bartender ele não tem, a gente na nossa bolha começa a ter um pouco. Quando um bartender não tem um livro para entender a sua própria cultura, para entender como fazer um coquetel melhor. Sim, na sua língua de origem, né? Na sua língua de origem, exato, que ajuda muito. Com uma linguagem moderna, que não são livros sim, claro. ultrapassados.
a gente fica numa mesma relação do chapeiro, que é uma figura que está lá trabalhando e não consegue fazer como é que chama mesmo? A relação de Maillard, né, se não me falha a memória, para fazer a manteiga ficar no ponto exato da crocância com o pão, no pão na chapa. Ele não tem uma literatura para isso, ele não tem referência, ele não tem uma figura em quem se espelhar, ele está ilhado ali no conhecimento. Então, a gente precisa desenvolver essas ferramentas para que a gente possa passar a ler a nossa história e os bartenders da próxima geração venham com uma bagagem muito mais afiada do que a gente veio, que já veio com um pouquinho a mais, e do que figuras como nosso mestre Derivan, Cascão, vieram com quase nada, né? Sim. Derrubando o mato. Derrubando mato. Que são figuras que... Mato era um cliente que do bar do Derivan. Derrubava ali todo dia. Não, mas é verdade. Se a gente quer já de uma segunda geração aí, eu acompanhei uma transição muito interessante. Eu me torno bartender, ou pelo menos começo os estudos de bar em 99. 2000, eu entendo que o flair e a coquetelaria, que a gente até brinca de freudiana, que foi algo que você também bebeu da fonte, que eram coquetéis montados, muito suco, sweet and sour e tal, era o ápice que você podia fazer. Sim. E para conseguir agradar mais, você ia jogar a garrafa para cima, cuspir fogo ou fazer uma mágica. Esse era o máximo que você conseguia até 2004, 2005. Sim. A partir de 2006, a gente começa a descobrir, eu falo que a repatriação, né, de alguns bartenders, como Serrano, Márcio Silva, Thalita Simões, Vasconcelos, gênio Vasconcelos, sinto saudade todos os dias, até de brigar com ele, que também não era um cara fácil, mas eu gostava dele. A gente teve essa revolução de acompanhar o que estava rolando fora, né? Sim. A internet hoje, você não precisa nem saber inglês para ler um texto, você só precisa ter a cultura de parar 30 minutos para ler o texto, porque já traduz para você. E aí, quando você ganhou o Perfeccionista da Patron, você foi dar um rolê no México. Jalisco te esperava, não? Eu não sei que sotaque foi esse que eu falei. Cara, brasileiro, né? Brasileiro chama. É portunhol, a língua universal. Como foi? As pessoas do México em geral, mas Guadalajara e Jalisco, assim, eu fiquei encantadas. A cultura é muito próxima, abraçar cada um. Exato. E eles querem te abraçar, isso que é legal também. Querem, cara, é muito legal. Isso Como é muito foi legal. essa viagem aí? Você conheceu um monte de bartender, cara, juntou todos os campeões do mundo para competir a final, né? Foram 20 bartenders de 17 países diferentes. 2 do México, acho que 2 dos Estados Unidos, China, Japão. É curioso, né, meu? É muito curioso. Os caras que eu mais fiz amizade, eu acho que foram os caras que eu menos esperava, talvez, ficar amigo. Tipo, eram caras que não eram de língua inglesa. E lá tava todo mundo tentando se comunicar em inglês. Meu inglês é horrível. E as pessoas que tinham mais paciência em conversar comigo e que acabaram se tornando amigos. O Pradeep, que parece meu primo, o cara é do Sri Lanka. Eu conheci ele. É indiano, né? É Sri Lanka. Ele mora no... Ele é do Sri Lanka e trabalha em Dubai. Em Dubai, tá. Cara genial, bartender fenomenal, mestre de hospitalidade e até parece comigo no biotipo, né, cara? Marrom, cara de árabe. É verdade. Eu falava que ele era meu primo. Cara, gente boa pra caramba, queria vir pro Brasil, falou que vinha. Veio. Eu falei, cara, já que você vem, você vai ficar em casa. Eu não sei como é que é Dubai, minha casa é simples. Ele falou, para com isso, vamos. Fomos super bem recepcionados no Guarita, no Frank, no Riviera, quando você estava na época e tal. Foi bem legal. Mostra muito da fraternidade do campeonato. Fiquei super amigo de um chinês, cara. Tipo, caramba. Chinês crazy bitch, motherfucker bitch. Nossa, que chinês maluco. Que legal, cara. O Mitsuhiro, que é o bartender japonês, gênio, que não ganhou por muito pouco. É que o Erai realmente... Antes de viajar, a Flávia, que é uma amiga em comum que a gente tem, né? Que é bartender em Portugal, aliás. Se você ouvir, Flávia, um beijão pra você. Ela já tinha mandado uma dica, ela tava em Barcelona e falou, olha, toma cuidado com esse cara aqui, que era o Erai. Cara, bartender, técnica de condução... cara gênio na produção ali de serviço. O cara nasceu para brilhar em campeonato. Que legal. Além de ser um ótimo bartender, o cara tem o espírito do campeonato. Sim. E levou muito bem. Que é uma coisa muito particular, né? Sim. Às vezes você é um bartender incrível na barra, atendendo seus clientes, e no campeonato você não sabe o que você está fazendo ali. Eu não consigo imaginar um Spencer, por exemplo, que é um bartender incrível na barra, disputando um campeonato, porque não é do cara. Sim.
Eu é porque eu sou, né? Eu até brinco, falei, cara, eu voltei pro bar, a putinha dos drinks, cara. Tem que fazer, vamos fazer, não tem essa. Tem que ser feito. Mas é divertido, né, cara? É divertido. Se não for divertido, é melhor fazer ser, né? É como não você... É assim? Eu acho que assim, a CLT, né? Espero que a gente tenha por muitos anos ainda. Acho difícil, mas... O trabalho, né, diário é o Campeonato Brasileiro. Uhum. E o campeonato é meio que a Libertadores, né, cara? Tipo, você vai pra um outro mundo pra jogar mesmo o seu jogo. É isso. É outra vibe, outra energia. Total. Você tá fazendo igual. Se você não sabe jogar o negócio, você não vai bem. Você volta pra tua casinha. E como um bom jogador de futebol... E tem jogador que só joga Libertadores. Exato. E como um bom jogador de futebol, você também tem aqueles... Né? Tem o bicho... que vem por fora se você ganha o campeonato, que é um a mais. Tem um patrocínio de marca. Tem como você vende sua imagem. Exatamente. Se você quer usar uma chuteira rosa ou não, a Nike paga mais, paga menos. Você ganhou uma chuteira rosa? Não, porque eu não gosto de futebol, mas eu ganhei uma maravilhosa sapatilha que eu trouxe do México pra você. Ai, cara. Mas muito enfim, bom. lá foi isso, cara. Foi um intercâmbio surpreendente, assim. Entre pessoas realmente de países diferentes. O chinês, que, meu, era o cara mais figura de lá. Ele me acordava de manhã, já me via, e eu ensinei ele, obviamente, a falar um monte de besteira em espanhol. Ele ficava pra mim, mamacita, zinga com papi. Os caras acham que vão parar naquele filme lá de Las Vegas, né? Cara, tipo... Se beber não case. Tipo, cara, mano, é um quase campeonato isso. só. Mas, cara, é divertido pra caramba. É demais. É uma imersão, tipo... Você tem um lado muito profissional. Eu achei até que ia ser mais divertido no sentido de muito mais festa. E o cronograma é bem puxado no México. Os caras da Patrón, eles têm uma preocupação muito grande de você viver a experiência. Então, tem tempo pra tudo. Assim, eu tinha que me programar para dar o time certo de tomar o banho, para estar no jantar, para poder falar com o cara que é o destilador, porque é uma galera também muito importante. Você conversa com o cara que criou a Patrón, saca? O cara te olha no olho, senta e te explica, não é? Tipo, não é uma boa hora pra estar bêbado, né? Não dá pra ficar bêbado, não existe ficar bêbado. Pra falar que eu não fiquei bêbado, primeiro dia que eu cheguei, eu tava com o Gáudio, e eu pensei assim, eu falei, Gáudio, eu vou dormir, né? Porque amanhã a gente vai pra Jalisco. Ele falou, cara, hoje é domingo, é o único dia que a gente... Não, hoje é sábado, hoje é o único dia que a gente vai ter aqui no México, que a gente não vai estar em atividade. Você não quer dar uma volta? Eu falei, vamos dar uma volta. Você não foi ver Lucha Libre? Não consegui, não deu tempo. Puta que pariu, cara. Mas eu caí numa quebrada em Guadalajara pra comer taco com uns caras que parecia sei lá, velho, parecia Cypress Hill no meio da quebrada, assim. Tem muito. Cara, eu encontrei o bartender no meio do rolê, um bartender local da Patrón, na balada, e o cara falou assim, não, hoje vocês vão fazer um tour em Guadalajara comigo. Eu fui pra uma balada que lembrava Love Story, que foi incrível. Os caras lá não tomam vodka energético, tomam tequila com água com gás. Foi muito legal de ver. As mamacitas também estavam lá. E muito whisky, né, também. Zero whisky eu vi. Percebeu? Zero whisky. Quando eu fui, a balada que eu fui era whisky pra caramba e tequila. Eu vi tequila e água com gás, cara. Água com gás, tipo latinha, combo, água com gás. O que é legal pra caramba, que dá uma ressaca gostosa no outro dia. Aí a gente fez um tour mais dark side. Eu falei, cara, eu quero comer um taco, mas eu quero comer um taco na quebrada, né? Aí o cara me levou pra comer um taco. Foi legal. E no outro dia a gente já entrou na programação Fans. Você visitou Tlaquepaque? Claro! Quem for pra Jalisco... Cara, como que você não vai? Não perca. Eu decorei esse nome, eu nunca mais vou esquecer, Aquilo é muito legal. É uma vila... Eu não sei se é uma vila do Chaves, que os caras fizeram ali de mentira. Tem o Chaves. Mas parece uma vila montada, assim, de cenário de novela da Globo. Sim. Lindo, maravilhoso. E chama Tlaquepaque. E também tem um mercado que é Roots, que parece o mercado de Pinheiros, muito mais do que o Mercadão. Você chegou a passear lá? Acho que não. Então, eu sou do gueto, não tem jeito. Poxa, você... A próxima vez a gente vai junto. Mas enfim. Mas eu fui visitar o Blue, que era o Ronaldinho do como é que chama o esporte lá? O Lucha Libre? Lucha Libre. E foi a coisa mais legal que eu fiz fora da agenda quando eu visitei Guadalajara. Muito legal. O mais legal que eu fiz fora da agenda foi parar num bar de skinhead trad, que vendia mescal, sei lá, se a gente convertesse para o real, R$16. Só tocava ska, reggae, dub, música jamaicana. E no México a cultura skinhead tradicional é super forte.
Tanto que eu até escuto algumas rádios de lá. E, cara, a galera dançando, todo mundo a caráter, suspensório, Doc Marten e tal. E eu e o Gaudio ali tomando breja, tomando mescal, todos os mescais, os caras abraçando e todo mundo junto. Isso pra mim foi... É muito legal. É legal de Então, lá. para você que está em dúvida se vai participar do Patrão Perfeccionista, a minha dica é, além de ganhar o prêmio, todo o reconhecimento e as oportunidades que vão Claro. vir, é uma bagagem gigantesca que você adquire em todo campeonato que você tem oportunidade. Muda a vida. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos e meu pai perguntou para mim quando eu falei que eu ia trabalhar em bar, ele falou, mas onde você acha que você vai na vida? Onde você vai parar na vida com isso? E aí, bateu aí, alguns anos atrás, eu lembrei dessa frase e aí eu fiz a conta de todos os lugares que eu fui. França, Holanda, sei lá mais cara, o que era. Suécia. Primeiro lugar que eu fui foi Suécia, com o verdade. Vasconcelos, 2003, Verdade, você para foi do time. Aarhus, fazer 10 dias de imersão na Absolute. Foi bem legal. E vários países. Então, assim, não percam essa oportunidade de ter essa experiência maravilhosa de viajar. E ainda reitero o que você está dizendo, cara. Não é uma experiência que o dinheiro compra. Não compra. Não compra. Não Você compra. pode ser milionário, você nunca vai ter uma experiência de ir para Aarhus, ou a Hacienda Patron, ou uma viagem para Tetaplaque, guiado com pessoas locais. Isso são coisas que são realmente os prêmios de quem é profissional da nossa área. Sim. É diferente. Sim. É diferente. Sem dúvida. E aí, meu caro, teve uma época... Agora eu quero te perguntar aqui, ó. Opa, lá vem. Vamos mais um gole antes. Teve alguns anos atrás que eu percebi, cara, vou te falar aqui, você só aqui, ninguém tá ouvindo, que você tava indo muito pra noite. Não sei se você lembra, você tava indo muito pra noite. Toda noite bebendo, toda noite saindo, visitando os bares e tal. E eu tava olhando pra você e falei, caramba, tem alguma coisa estranha ali. Sim. Eu não tava entendendo. E aí eu te vi por um tempo um pouco mais recluso. Te diria darkness. Foi um período bem darkness. Por aí. Foi o pré-reclusão, onde eu me dei uma isolada. O que aconteceu? Cara, eu não tava bem, Não tava bem. A gente trabalha com álcool e vive um mundo um pouco hipócrita também. A junção de estresse, facilidade com álcool, acesso a drogas e coisas do tipo, às vezes te leva para alguns lugares que não necessariamente você quer estar, mas você está. E eu passei uns bons um ano para quase 2, bem darkness, assim, bem infeliz, eu diria, insatisfeito e usando o álcool de uma maneira não positiva. Apesar de você dourar a pílula, me dizendo que eu visitava bares, eu não visitava bares, cara. Não, excesso de bebida, muito peso, é violência mesmo, é uma violência que a gente acaba vivendo. É um lugar que eu acho muito importante a gente trazer para falar abertamente, sabe? Exatamente, assim, eu falo disso porque eu tive lá também. Sim. E eu estava visitando mesmo, eu acreditei que eu estava fazendo o meu bom trabalho. Sem perceber que... Tomando, sei lá, 8 drinks por noite, toda noite. O que não é positivo. O que não é positivo para ninguém. Se equivocando Dormindo muitas tarde, vezes, não sendo quem você próprio é. Não olhando para mim, não olhando para Exato. minha vida. E ali foi um choque, né? Para mim foi um momento de ruptura, imersão. Álcool, gasolina, estresse, necessidade de produzir, de ter, de se manter, e facilidade da gasolina tá caindo na sua cabeça o tempo inteiro. Tipo, faz parte da nova profissão, né? E aí eu lembro que passou isso, aconteceu alguma coisa que eu não percebi, não acompanhei, mas você voltou com uma outra potência, uma outra força, né? Parece que... Uma das coisas que... Mudou. Sim, ali. claro. Me mudou mesmo. N coisas aconteceram, tipo... A proximidade dos amigos, o conselho de uma série de amigos, de falar, cara, você tá perdendo a mão, você tá deixando de ser o cara que você é, o cara que você pode ser, você tá sendo o seu próprio inimigo, repensa um pouco. A minha companheira, que hoje está comigo, a Nath, com certeza é alguém que fez muito parte disso. Minha família. Eu fui buscar, e sempre busco na espiritualidade, um pouco de conforto, um pouco de moderação. Uso da terapia para conseguir lidar com álcool. Não foi a primeira vez que eu entrei num uso excessivo de álcool e até errôneo. Fiquei 2 anos e meio, você lembra dessa fase também? Fiquei 2 anos e meio sem beber, fui jurado de campeonatos e tal. Tive que ser radical, porque tinha perdido a mão com álcool, de fato. Sim. E
Eu acho que tá aberto também a mudar ajuda muito, né? Não querer ser, né? Passar por essas fases. O fato de ter conversado com você... Eu lembro de uma conversa que a gente teve no Home que para mim foi muito importante. Você falou, cara, eu não tô bem, eu surtei e você tá indo num caminho que você vai quebrar. E eu falei para você, cara, eu preciso de pelo menos mais 6 meses a 1 ano para estruturar. E aí, eu lembro até que você me indagou, você falou, mas vale a pena? Eu falei, não sei se vale a pena, mas é o que eu vou precisar fazer, né, nesse momento. Sim. Mas é... Verdade, eu não lembrava desse dia, não. Verdade. Eu lembro. A gente conversou bastante. Talvez essa seja a história que você pediu pra eu contar, que eu achei que a gente ia contar outra. Eu acho que é a história que eu lembro pra contar sobre você. Vai contar o que você quiser. Tem várias, mas enfim. Mas é real, cara, é real. Faz parte. Tá muito próximo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Muito. E sempre, né? Ainda mais quando a gente percebeu que a gente pode ser pego de repente. E a gente está no mercado novo. Sim. A gente está no mercado novo. O bartender está no mercado novo. A gente está numa transição de mercado novo. A gente estava falando de um colega agora de trabalho, que foi outro cara que também falou para mim, falou, Bob, apesar de você estar nessa nova fase, bebendo diferente e tal, cara, visitar 5 bares por noite, não dá, cara. Você vai ter que também negociar com os caras, entender que existe um limite físico para conseguir comportar tudo isso. Né? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que faz tudo parte do nosso desenvolvimento de maturidade, de mercado, de profissionalismo, etc. Mas é isso. Espero ter respondido sua pergunta. A minha você respondeu. Agora eu não sei se você vai responder desse cara aqui, ó. Opa, mais uma. Presta atenção. Tome. Hoje é dia de tomar pancada. Vamos lá. Presta atenção. Fala, galera. Fala, Bob, Marco, tudo bem? Beleza? Aqui é o Silas Rocha, diretamente do Cauli Bar, tá? E a minha pergunta é o seguinte... Com esse aumento do status do bartender, né, como um todo no mundo da coquetelaria, esse crescimento profissional, o que você tem a me dizer sobre os bartenders rockstar, né? Esses bartenders que mais postam foto no Instagram do que executam um trabalho como um todo. Queria saber sua opinião sobre isso. Valeu, galera. Um abraço. O Silas é um cara que ele ri quando fala, cara. Eu acho isso muito legal. Porque normalmente ele está elaborando alguma coisa que vai colocar alguém em alguma situação onde ele está se divertindo com a suposição que ele já sabe da resposta. Ele é um cara que tem um raciocínio à frente, assim. Ele tem. É por isso que ele ri quando ele fala. Que ele já sabe que ele vai. E ele tem uma coisa das mais bonitas do flare, ou do working flare, o que tá virando esse negócio aí do flare, que é... Ele, se você tira o movimento que tá acontecendo ali na frente dele, que ele tá produzindo, né, lógico, e você foca na cara dele, você tem uma história contando no rosto dele. Sim. E o movimento acontecendo. Ele conseguiu combinar essas habilidades que poucos flare bartenders conseguem. Isso é o que fez o Sr. Jerry Thomas, além de escrever um livro, ser o Sr. Jerry Thomas, né? Afinal de contas, ele nem bartender, ele se entendia. Ele se apresentava quase que num teatro, sim, fazendo algo diferente. Eu acho que o Silas é um dos caras que tá bem próximo de Jerry Thomas. É dele. Gramsci, que é um cara que você gosta também, né? Quem? Gramsci. Antônio Gramsci. Sim. Um pensador, né, da Comuna. Sim. Ele tinha um termo que eu gosto de usar muito, que é do intelectual orgânico. Por mais que não tenha uma formação elitista, acadêmica, ele percebe a vida, ele percebe o mundo e interage muito bem com ele. Mas vamos cortar aqui. Não, eu acho que é isso. Silas, obrigado pela pergunta aí. Valeu. E respondendo a pergunta do Silas, sem delongas, eu acho que faz parte de um amadurecimento de mercado. É fundamental, não dá para você viver na ostra, dentro do seu casulo, né? Ilhado, sem fazer a divulgação do seu trabalho. Tampouco resolve você tirar um monte de foto e achar que vai ser o novo ator da Globo famoso e arrecadar multidões para o seu bar, sem conseguir fazer o trabalho de casa. Foi algo que, como eu disse anteriormente, que o Flare sofreu. Parecia que aquilo era o Cirque du Soleil e não era essa a função. Eu via clientes dizendo, por favor, não joga nada, faz um coquetel bom para mim. E o que eu posso dizer é isso, cara, não posta nada, faz um coquetel bom para mim. Agora, quando você une o melhor desses dois mundos, que você conseguir divulgar para que a pessoa chegue já pedindo o seu coquetel, sim, e entregue esse coquetel com excelência, eu acho que esse é o novo mercado. O novo mixologista, sim, diferente do mixologista, né? E a gente não... Acho que é um passo que não dá para voltar, né?
Precisa, cara. As faz redes parte sociais do estão business. abertas Claro, aí. Claro. Talvez, que nem a gente começou esse papo, falando do ingrediente, da técnica na hora certa, no lugar certo. Exato. É saber dosar, assim. Tá cheio de profissional com excesso ou com falta. Perfeito. E os que conseguem dar na hora certa o que o mercado pede, precisa, e encaixam, né, nesse fio condutor aí da coquetelaria, isso que vai modificando a cada 5 anos, a cada 3 anos, talvez, hoje em dia, quem vai conseguir fazer uma mudança na carreira. Claro, claro. A história de estruturar e entender isso como carreira, não? E como aí, profissão. Eu acho que... Um exemplo que passa na minha cabeça rapidamente, assim, acabou de vir aqui, o Spencer, ele estava... Um ano antes de ir parar no balcão do Mini, ele estava no Piola. Do Jardins, que assim, Deus me livre e guarde. Adoro o Piola, trabalhei, inaugurei o Piola. Claro, claro. Quer ouvir uma história? Vamos lá, conta uma história. Eu inaugurei o Piola. Vou te entrevistar, Marcos, você tem uma história pra me contar? Com o Ricardo Baceto, acredita? E o Spencer trabalhou lá no Piola antes de ir pro Mini. Então, olha só, assim, se ele não tá preparado, pronto para assumir o Mini, ele ia dar um tiro no pé enorme. Perfeito. Então é essa coisa de encaixar no tempo e espaço o que o mercado está precisando, pedindo, ficar atento a isso para poder colher os frutos disso. Eu tenho o Spencer como um amigo, e quando eu falo amigo não é porque é colega de trabalho, eu tenho ele como um amigo porque a gente já teve uma série de conversas francas e me sinto à vontade para fazer um comentário agora sobre o próprio Spencer. Em um momento X da vida dele e da minha vida, a gente se encontrou, ele estava no Isola ainda. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Exatamente. Assim? No botequim que não tem porta. Sabe aquele botequim que não tem porta, que você nunca viu fechado? Foi lá. Você sobe de escada rolante. Exato. E ele contou pra mim assim, cara, ele falou, cara... Eu falei, mas porra, Spencer, você tá chegando 2 horas da tarde pra abrir o bar, pra fazer as coisas, você deve estar ganhando bem pra caramba. Ele falou, não, velho, nem tô ganhando tão bem. Eu falei, mas cara, o que tá rolando, né? O que você quer fazer? Ele falou, cara, eu sou bartender mesmo, eu sou bartender. Sim. E se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque as pessoas não estão tão interessadas assim, o proprietário não tá tão interessado porque ele não consegue ver valor nisso. E eu quero fazer, então eu vou ter que fazer, cara. Uhum. E ele é um cara que eu me inspiro muito. Quando ele inaugurou o Frank, uma das melhores experiências que eu tive foi estar às 5 horas da manhã serrando o gelo junto com ele, Zé Ronaldo. É muito melhor que ser cliente do Frank, tipo você ver os seus amigos falando assim, cara, naquela época ainda o hotel não estava tão estruturado, era tudo novo, então eu tive essa... Enfim, né? Falando abertamente aqui, talvez não deveria, mas o famoso foda-se. Você já falou, né? Eu pensei nisso agora, já falei. Bora melhorar essa segurança aí, geral. Mas depois melhorou, eu não pude mais descer lá pra cortar gelo nem nada. Mas, cara... Eles poderiam ganhar muito dinheiro fazendo rotinas. É uma experiência da vida. É uma experiência da vida você ver o cara que tá trabalhando lá desde as 2 da tarde, às 4 da manhã, no pique, falando pra você que falou assim, cara, vai faltar gelo pra amanhã, então a gente vai ter que realmente esticar. E o resultado final, quando eu vejo, é a dedicação de todo mundo que passou por ali. Mas trabalhou 16 horas, trabalhou 18 horas. Não é o mundo ideal. As pessoas não têm que trabalhar 16, 18 horas, mas era o mundo que tinha para aquele momento necessário. Então, assim, ele é um caso de um cara que entendeu que era bartender e precisava fazer acontecer porque não ia adiantar ficar chorando e reclamando que fulano, beltrano e ciclano. Chegou onde chegou. Então, acho que é isso, cara. Então a gente vai agora para um bate-bola rapidinho, perguntas rápidas para respostas mais ainda. Boa. A noite é para você? Do outro. Para qual figura você gostaria de servir um drink e ainda não serviu? Ou não vai poder servir? Lula. A tequila ou o tequila? Nossa, brother. Um tiro na minha cara, por favor. O bar virtual é pra você? Meu. É um canal My Precious. É meu. É um canal de disseminação de cultura gastronômica com foco em bebidas. Aí você tem um café raríssimo pra degustar. No cupping, você cospe ou engole? Se tiver corpo alto e tiver grosso, eu engulo. Seu maior medo é? O café ser fino.
Cachaça ou rum? O que tiver no meu copo, Quando o cliente tem razão, quando não me enche o saco. você se arrepende do quê? De ter que atender cliente que me enche o saco. Qual é o seu drink favorito hoje e por quê? Hoje. Hoje. Literalmente eu vou usar hoje. Hoje. Dry Martini. Quer passar uma receita pra gente experimentar um dia? Dry Martini só funciona por um motivo. Você precisa ter um gin bom. Se o gin for ruim, vai ficar uma merda o Dry Martini. Ponto. Então, gin bom, proporções, você quer indicar alguma coisa? Não, tome a que você gostar. Toma, deixa no saco. Exato. Tome, não mexe meu saco, é isso. Então você tem a oportunidade de fazer contar uma história para todas essas 3 pessoas que estão assistindo aqui, ouvindo nosso podcast. Uma história de mim, que a gente viveu. Se você mas são tiver tantas histórias. aquela lá que você fala, puta, a gente precisa registrar isso que a gente passou na vida. Eu sempre fui um cara muito desconfiado. E você é um cara que sempre me gerou muita desconfiança. E isso eu já tinha dito pra você várias vezes, enfim. Pela beleza. Talvez. Talvez fosse isso. Acho que sua beleza sempre me gerou desconfiança. Eu achei que você tava aqui porque você era mais um rostinho bonito e não tinha conteúdo. Não, mas uma história interessante pra caramba, assim, que eu acho curioso sobre a sua pessoa, foi o Mentes Brilhantes, ou o segundo Mentes Brilhantes, ou o primeiro, eu não lembro bem. Foi o que a gente fez a banquinha com o Zulu. Sim. Eu não lembro qual foi. Segundo. Foi o segundo, né? É. E, cara, nitidamente você tava mais fudido que todo mundo ali, porque tava tudo centralizado em você. Você ainda cabaço pra caramba em tocar um evento daquele tamanho. Tipo, cara, foi maravilhoso o evento e tal. Sim. Tecnicamente, super complexo, complicado e sem experiência. Eu sei o quanto dói pra produzir. E a gente tava lá com a nossa banquinha, montamos um alguidar, colocamos Iemanjá, uns dinheirinhos ali pra fazer uma banca cheia de axé, pra vender Zulu Bitter, rótulo antigo e tal. E você com a cara consternada de problema pra resolver, tirou o fone e falou, bicho, dá um bitter pra mim, Zulu. Aí eu falei, tá aí, velho, pega aí, né? Eu fiquei olhando, né, e tava lá o cara, comedido, super profissional. Tomou a porra do bitter num shot, cara, era um bitter, cara. 5 minutos depois o cara tava, caralho, bateu, acho que passei, hein? Mas aí tudo flui muito melhor na sua vida. Isso pra mim, eu acho que foi... Cara, que verdade, a puta cara. válvula de escape que eu vi você... Foi uma delícia. Eu vi você aquilo. real ali pra caramba, cara, Foi no meio de um muito bom evento aquilo. difícil, cara. Você virou um shot Zulu Bitter. Foi muito bom. Bateu! Puta, demais, cara. Demais. Foi incrível, cara, foi incrível. Foi muito bom. Ali eu acho que é a história que eu escolhi contar porque é quando eu te vi real, assim, sabe? Tipo, tô todo fudido. Dá um bitter desse pra mim. Tem várias figuras que a gente, ainda mais com o mercado crescendo do jeito que tá, vão se criando grupos e nichos que a gente não consegue mais estar todo mundo sentado no fim da noite tomando uma breja na esquina. Claro. E aí a gente vai criando ideias do que as pessoas são, sem conhecer as pessoas de fato, porque a gente não tem como estar com todo mundo ao mesmo tempo. Lógico. E eu acho isso... eu comecei aqui falando isso sobre você também, né? Sim. Demorou pra gente conseguir se olhar e falar assim, pô, quem é você aí do outro lado? Qual é a verdade, né? Onde que tá a verdade, não o comercial da história? E a gente sabe que a gente não se entende uns 3, 4, 5, 20 assuntos. Ah, mas isso é o que traz, né? Mas amor pra esse a relacionamento. gente, eu acho que assim, o fato da gente sentir honestidade na opinião do outro dá uma tranquilidade, né? Então é isso, é a oportunidade de poder sentar, ouvir uma opinião diferente, aprender com o que eu tenho para trazer para cá. Claro. E eu espero que a gente tenha muitos e muitos anos de papo pela frente. E de copos. De copo. Você quer deixar um recado final para quem vai se inscrever no Patron Perfectionist? Não percam a data de inscrição, é um bom começo. Eu acho que você matou. Não percam a data de inscrição, 16 de setembro, se inscrevam antes. Eu acho que o grande recado é, independente de Patron Perfectionist, eu não estou aqui como marca, eu estou aqui como pessoa. Eu acho que usem do campeonato ao invés de reclamar do campeonato, no sentido de, porque é uma ação comercial. Sim, é uma ação comercial. Então aprenda a usar o campeonato. Você quer correr o campeonato? O campeonato não quer te usar para você
fazer a divulgação da marca, etc. Aprende a usar o campeonato também, vai ser bom pra você, vai ser bom pros caras. Usa. Quem te vê, hein, meu amigo? Ah, cara. É isso, eu acho incrível. Fico feliz em ver como a gente é coerente nas mudanças de opinião, e eu fiz isso a minha vida inteira também. Imagina que chato seria ser um pedaço de pau que não vai pra lugar nenhum. Exatamente. Né? Muito obrigado. Vamos modelando e mudando. Muito obrigado pela presença, foi um prazer. Eu que agradeço, já quero voltar, porque dá pra gente ficar conversando mais 3 horas aqui se deixar, tá fácil. Tá fácil aqui, tá fácil demais. E para você, meu querido ouvinte, envie para o Mixology News no Instagram, ou você pode mandar também por e-mail, porque parece que o Instagram... Você pode mandar por e-mail também, contato@mixologynews.com.br, o seu comentário de quem você quer ver aqui no podcast. E deixa o seu like, se inscreva, todas essas baboseiras aí que fala aqui, agradeço muito, porque é o que faz com que isso aqui fique vivo e as pessoas possam ver a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender. Tem uma coisa muito legal que eu vou deixar aqui para compartilhar com todos. Ao invés de, talvez, agradecer o espaço aqui do Marco de la Roche, tentando fazer algo pela mixologia brasileira, mais uma vez aí, deitando o mato no peito, não tem nem facão na mão. Não dá parabéns pro cara, velho. Vai lá, compartilhe o podcast do cara. Vai lá, conta para um amigo sobre o podcast do cara. Escuta o podcast. E é isso, vive, né? Um pouco da coquetelaria brasileira, um pouco da mixologia brasileira, global, como você quiser chamar. Quer ser mixologista? Não bate no seu peito. Ajuda quem tá fazendo bastante por você, que vai ser mixologista famoso, rockstar, como diz o Silas. Eu quero que todo mundo seja famoso, rockstar. Vai ser rico, bom para todo mundo. Mas que seja todo mundo. Todo mundo. Então vamos falar do coleguinha, né? Então acesse aí Mixology News, acesse o podcast, mostra para aquele cara que tá entrando no bar, mostra pro Comim, mostra pro ajudante de cozinha. Hospitalidade e gastronomia é uma só. Vai crescer todo mundo junto ou não vai crescer ninguém. Então a gente termina assim o Bar Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Nos vemos na próxima.